Sinta cada palavra como um sopro suave de esperança que invade o mais profundo do seu ser, preparando-o para uma transformação que ultrapassa o entendimento humano. Em um momento silencioso da manhã, quando o mundo ainda dormia e a brisa trazia apenas o sussurro das árvores, você despertou com um peso no peito e um anseio inexplicável por algo maior. Não eram meros pensamentos, mas uma urgência que vibrava em cada fibra do seu ser, como se a própria eternidade estivesse batendo à sua porta, convidando-o a cruzar um limiar invisível entre o terreno e o divino. Você se levantou, sentiu o piso frio sob os pés e percebeu que aquele instante seria diferente de todos os anteriores. Cada respiração trazia em si um eco de promessas antigas de cura, paz e renovação. Ao fechar os olhos, foi como se uma luz tênue inundasse sua mente, dissipando as nuvens densas de medo e ansiedade que o haviam acompanhado por tanto tempo. Uma voz interior, suave e firme ao mesmo tempo, parecia repetir um nome, convidando-o a entregar tudo em troca de um abraço que só o amor de Deus sabe oferecer. E ali na doçura do silêncio, você compreendeu que não estava sozinho. Legiões de anjos se moviam ao seu redor, invisíveis aos olhos mortais, mas tangíveis no calor do seu coração. Você sentiu então o calor de uma presença acolhedora, envolvendo cada parte de você que havia sido ferida. Era uma promessa cumprida, a certeza de que mesmo nos dias mais escuros, há mãos invisíveis erguidas em favor da sua vitória. Lembrou-se de antigas orações feitas em voz baixa, quase rituais de esperança, suplicando por um sinal de que tudo ainda valia a pena. E o sinal veio na forma de uma paz que não se explica, apenas se testemunha. Foi quando você abriu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, enxergou o mundo com a clareza de quem sabe que recebeu um presente divino. Enquanto o sol tímido começava a surgir no horizonte, você se deu conta de que a fé não é apenas uma crença. É um portal que se abre para revelar segredos do céu. Lembrou-se das promessas guardadas em páginas sagradas, passagens que falavam de rios de vida que fluem onde quer que a esperança seja semeada. E, guiado por essa lembrança, você sussurrou internamente um amém que ressoou no infinito, sabendo que cada amém compartilhado convoca outras vozes para coroar sua vitória. E então, num impulso de gratidão, você ergueu as mãos mesmo sem perceber, declarando em silêncio: estou pronto para caminhar na direção que me foi reservada. Sem diálogos ou palavras ensaiadas, apenas o pulsar de seu coração se unindo ao grande batimento do universo. Sentiu uma convicção crescente de que aquela jornada, iniciada nesse instante, o levaria a lugares onde milagres são tão reais quanto o ar que respiramos. Se, ao ler estas linhas, você sentiu algo mexer em seu interior, comente amém agora e compartilhe este vídeo para que outras almas possam se unir a esta onda de fé. Não é apenas um clique, é um gesto de amor, um convite para que muitos descubram, como você, que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A cada amém que brota em seu coração, um anjo entoa um cântico de vitória, e o céu se alegra com o seu passo de coragem. Aqui, neste primeiro momento de comunhão, o invisível se faz presente, e a promessa de cura começa a florescer. Prepare-se, porque na próxima parte você encontrará palavras que tocarão as feridas mais profundas, levando luz onde a escuridão parecia reinar absoluta. E, se já sentiu a urgência desse chamado, digite "Eu creio" e seja parte deste movimento de renovação que atravessa fronteiras e tempos, unindo corações sedentos por algo genuinamente divino. Você sentiu o calor suave de algo celestial envolvendo seu espírito, como um respiro divino renovando cada célula do seu ser. Naquela tarde silenciosa, quando o mundo parecia falar apenas a língua do cansaço, você percebeu algo diferente. O sussurro dos anjos, tão tênue que quase se confundia com o vento, trazia consolo aos seus pensamentos. Era como se, em meio ao caos interior, uma melodia invisível lhe convidasse a dançar no território da esperança. Sentiu um arrepio, não de frio, mas de certeza de que cada lágrima já derramada tinha propósito e cada suspiro aflito estava sendo transformado em canção de vitória. Enquanto caminhava sem destino pelas ruas desertas,
Suas memórias se misturavam à promessa de um recomeço. Aquela dor antiga, que você carregava como um fardo, começava a se desfazer sob a luz de uma graça que não se explica. Sem perceber, suas mãos se erguiam num gesto espontâneo de entrega, e sua voz interior murmurava um amém, tão potente que pareceu ecoar nas paredes do universo. Se ao ler este trecho você sentiu a mesma unção, comente amém e envie este vídeo para quem precisa sentir essa paz agora. Em meio àquela dança de fé, uma imagem se formou em sua mente. Anjos alinhando flechas de luz ao redor de seu coração, apontando para um alvo chamado esperança. Você lembrou das promessas antigas gravadas em páginas sagradas, sobre um Deus que faz o impossível brotar no deserto da alma. E, nesse instante, crer não era apenas acreditar no que está escrito, mas experimentar na pele o toque que restaura. Por um instante, tudo o que importava era aquele sopro divino, transformando cada medo em coragem e cada dúvida em certeza. Você se viu então falando em silêncio. Eu creio. Essas duas palavras simples abriram portais invisíveis, convocando um exército de luz para caminhar ao seu lado. Se você também crê no poder desta transformação, deixe "eu creio" nos comentários e convide ao menos um amigo para trilhar esse caminho de milagres. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons flamígeros, seu coração entendeu que cada entardecer carrega a promessa de um amanhecer renovado. As sombras que antes pareciam dominar, recuaram diante da certeza de que a fé ilumina até o recanto mais escuro da existência. E assim, com o coração aquecido e a visão aguçada, pela graça, você segue adiante sabendo que o melhor ainda está por vir. Você sentiu naquela manhã silenciosa a brisa suave de algo maior do que qualquer desafio que carregava. Era como se o próprio ar ao seu redor estivesse impregnado de uma presença bendita, derramando sobre você uma paz que nunca conhecera. Enquanto caminhava pelos corredores da mente, cada passo era iluminado por fagulhas de esperança, e cada suspiro se transformava em prece silenciosa. Você se lembrou de todas as vezes em que clamou por socorro, do frio de cada lágrima e do peso de cada dúvida. E naquele instante compreendeu que o milagre já acontecia dentro de você. Sem perceber, ergueu o olhar para o céu, ainda que invisível em um teto de concreto, e murmurou em pensamento: Senhor, peço que tua luz dissipe toda sombra em meu coração. Foi então que escutou o sussurro dos anjos, tão suave que quase se perdeu na cadência do vento. Eles vinham para lhe sussurrar coragem, para firmar seus passos na estrada da fé. Se você também sente essa voz interior chamando-o para frente, deixe um amém agora mesmo e compartilhe este vídeo para que outros corações sejam tocados. Naquele momento, você notou um brilho tênue envolvendo suas mãos, como se frágeis labaredas de amor divino dançassem ao redor de seus dedos. E ao tocar seu próprio peito, sentiu onde a dor costumava se alojar. Com ternura, passou a mão sobre essa antiga ferida e percebeu que a cada batida do seu coração, uma corrente de cura se espalhava, levando embora o que já não lhe pertencia. Não era um simples conforto, era a intervenção do alto remodelando cada parte do seu ser. Você seguiu andando sem rumo definido, mas com uma certeza crescente. Tudo mudaria a partir daquele ponto. As promessas antigas, que dormiam em suas memórias, despertaram mais vivas do que nunca. Cada palavra sagrada ecoou em seu espírito, criando raízes profundas que atrairiam frutos de fé e vitória. Se este chamado toca sua alma, digite "Eu recebo" e convide ao menos um amigo para experimentar essa transformação sobrenatural. Assim, envolto pela luz que se renovava em cada célula, você avançou, deixando para trás o passado e abraçando o futuro que Deus havia preparado. E enquanto o horizonte se coloria de novas possibilidades, seu coração cantou silencioso, sabendo que o próximo capítulo dessa jornada seria ainda mais incrível. Você percebeu no silêncio daquela noite um sussurro suave invadindo seus pensamentos como um cântico celestial. Não havia vozes audíveis,
mas uma melodia de esperança que parecia pulsar em cada batida do seu coração. Caminhou lentamente por um corredor escuro de lembranças dolorosas. E toda vez que uma memória amarga surgia, sentia uma brisa fresca acariciar sua alma, levando embora o peso do passado. Era Deus renovando sua história, um verso por vez, até que as feridas antigas se tornassem notas de louvor. Enquanto avançava, a atmosfera se encheu de luz. Não era clarão ofuscante, mas uma luminosidade gentil que revelava belezas ocultas em cada canto. Você então lembrou das promessas, sagradas que um dia pareciam tão distantes. Aquele rio de água viva que rega a fé, aquela fonte de alegria que nasce no coração do aflito. E ao evocar essas promessas, quase pôde ouvir o som de água correndo, trazendo vida nova para cada parte sua que clamava por restauração. Sem se dar conta, suas mãos buscaram a oração, que mais tocava seu íntimo, e você a pronunciou em silêncio. Senhor, faz novas todas as coisas em mim. Mal a última palavra se formou, e uma onda de paz percorreu sua espinha, relaxando músculos tensos, acalmando pensamentos turbulentos. Se você sente essa mesma paz agora, escreva Paz Eterna nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desse alívio divino. Cada passo adiante tornou-se mais leve, como se anjos invisíveis carregassem seus fardos. Em sua mente, cenas de transformação se desenhavam. O pranto trocado por risos, a incredulidade convertida em fé inabalável, o vazio preenchido por um amor que não se explica. Você percebeu que estava sendo conduzido por mãos firmes, na rota traçada especialmente para você, em direção a um propósito maior do que poderia imaginar. De repente sentiu o coração pulsar mais forte, e uma chama de coragem acendeu, dentro de você. Não era apenas a força de continuar, era a certeza de que onde antes só havia escuridão, agora havia um caminho iluminado, pronto para ser trilhado. Ao ler estas palavras, se o fogo da coragem também arde em você, comente fogo divino e convide outros a acenderem essa chama nos corações aflitos. E assim, envolto em luz e esperança, você segue adiante, preparado para a última etapa desta jornada de fé, onde as chaves finais do milagre se revelarão. Prepare-se, pois na parte 5 de 5, você encontrará o clímax espiritual, a coroação do seu renovo e o convite definitivo para celebrar a vitória que já é sua. Você sentiu naquele instante sublime o pulsar do céu tocando sua alma. Era como se um grande festival de luzes invisíveis celebrasse sua vitória, antes mesmo de você percebê-la por inteiro. Num suspiro, você lembrou das lágrimas que um dia regaram seu desespero e viu como elas agora se transformavam em pérolas de gratidão, reluzindo no relicário do seu coração. Sem que pudesse articular em voz alta, seu espírito exclamou: "Obrigado, Senhor, por nunca ter me deixado sozinho." Foi nesse momento que as portas celestiais se escancararam de vez, inundando sua mente com visões de um futuro pleno de esperança. Enquanto caminhava por aquele espaço etéreo, cada passo parecia levá-lo mais fundo no mistério da graça divina. Você sentiu a textura suave do amor de Deus envolvendo-o, moldando-o como o oleiro molda o barro, conferindo-lhe forma e propósito. A sombra da dúvida, que tantas vezes o perseguiu, evaporou-se diante da chama ardente da fé renovada, e em meio a tudo isso, um coro de anjos sussurrou promessas de vitória definitiva, coroando sua jornada com uma sensação de completude que ultrapassa qualquer descrição. Você percebeu então que não se trata de um fim, mas de um recomeço glorioso. Cada bênção que agora repousa sobre você tem raízes profundas no sacrifício e na misericórdia divinas. E enquanto o universo invisível vibrava em celebração, sentiu um ímpeto de compartilhar essa experiência transformadora. Se o seu coração também transborda de gratidão e você crê na vitória que já é herança dos que confiam, comente vitória eterna e convide outros para beber dessa fonte de vida. E agora, ao encerrar esta jornada em 5 atos, saiba que a sua história está apenas começando. Permita que cada palavra lida,
cada amém proclamado, fortaleça um exército de fé ao seu redor. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Não para exaltar quem fala, mas para exaltar aquele que dá sentido a cada passo. Juntos, somos uma família espiritual, avançando em direção ao impossível, que Deus faz possível todos os dias.